A aula agora é de História, página 420, tá? Coloquem a data, acompanhe a leitura. A República Oligárquica, 1894 a 1930. No período da Primeira República, os estados de São Paulo e Minas Gerais eram os mais populosos e os mais importantes economicamente. A base da economia do estado de São Paulo era o café, enquanto Minas Gerais distinguia-se pela criação do gado bovino e produção de leite. Esses dois estados tinham também o maior número de representantes no Congresso Nacional. Como o país era basicamente agrícola, os grandes proprietários de terra eram também políticos influentes. Para manter essa influência e adquirir ainda mais poder, os políticos mineiros e paulistas estabeleceram alianças políticas entre eles, de modo que a presidência do Brasil fosse ocupada sempre por um deles. Por isso, costumava-se dizer que nessa época prevaleceu a política do café com leite, café de São Paulo e leite de Minas Gerais. Aí, nós temos umas fotozinhas, né, com o ano em que eles governaram, né, esses presidentes, que era até numa aula anterior nós falamos que era um combinado, né, que eles tinham, então o poder ficava só entre eles. O primeiro foi Prudente de Moraes, que era de São Paulo. Depois, Campos Sales, também de São Paulo. Rodrigues Alves, também de São Paulo. Afonso Pena, Minas Gerais. Wenceslau Braz, de Minas Gerais também. Hermes da Fonseca, do Rio Grande do Sul. Nilo Peçanha, Rio de Janeiro. Delfim Moreira, Minas Gerais. Epitácio Pessoa, da Paraíba. Arthur Bernardes, Minas Gerais. E Washington Luiz, São Paulo, mas só que ele era nascido no Rio de Janeiro. Virou a página colocando a data, atividades número 1. Em que ano começou, em que ano terminou o período da história denominado República Oligárquica, tá? Então, quando começou e quando terminou. 2. Assinale a alternativa que indica a principal característica do período da República Oligárquica. 1. Retorno do regime ditatorial, em que a população escolheu governantes por meio de voto. Outro, controle político alternado entre civis e militares eleitos. Outra, controle político alternado entre a oligarquia cafeeira paulista e a elite rural mineira. Então, vocês vão escolher dessas três, uma só que é a alternativa correta. 3. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, os estados que mais se beneficiaram da política do café com leite foram São Paulo e Minas Gerais. Verdadeiro ou falso? O açúcar era o produto de exportação mais importante nos primeiros anos da República. Verdadeiro ou falso? Outra, a Igreja Católica exercia grande influência política durante a Primeira República. Verdadeiro ou falso? 4. A charge ao lado é uma ironia à República Oligárquica. Observe e responda as perguntas. Letra A. O que os oligarcas de São Paulo e Minas Gerais estão fazendo? O que essa atitude representa? Vocês vão olhar a imagem e responder essa pergunta. Outra, o que os representantes dos demais estados estão fazendo? O que essa situação simboliza? Tudo isso olhando a imagem. Tá legal? Um beijo, me mandem foto. Se tiver dúvida para fazer, só me chamar, tá? Tchau, tchau.